Olá, nessa aula você vai aprender como construir tabelas pivô, que é um outro recurso bem interessante do Pandas para proporcionar uma visualização dos dados quando estão agrupados. É muito parecido com as funcionalidades que existem no Excel da Microsoft. Vamos acessar o nosso dataset original e simplesmente digitamos pivô table e vamos informar uma série de parâmetros. O primeiro será o índice, ou seja, os agrupamentos serão feitos pelo atributo income, que é a renda menor ou igual a 50 e maior do que 50. Depois, nós precisamos especificar as colunas que farão o agrupamento. Vamos colocar o work class. Teremos um agrupamento entre a renda e o tipo de trabalho. Na sequência, nós precisamos especificar os valores numéricos, pois nos dois primeiros parâmetros nós estamos informando colunas categóricas. Nesse exemplo, vamos fazer o teste com o age. Na sequência, nós temos o AGGFunc, que é a função que vai fazer a agregação. Se é média, se é soma, valores mínimos, máximos, etc. Nesse caso, vamos selecionar a média. Vamos executar e com isso nós temos um resultado bem interessante. Primeiramente, como índice, nós temos o income, menor ou igual a 50 e maior do que 50. Nas colunas, temos as opções disponíveis ou os valores do atributo Work Class, com cada um deles, Federal Gov, Local Gov e assim por diante. E esse valor de 40,62 indica a média de idade das pessoas que têm esse emprego e ganham menos do que 50. Veja que a média de idade das pessoas dessa mesma profissão que ganham mais do que 50 é um pouco maior. Com isso, podemos visualizar o comparativo entre cada um dos atributos. Temos esses valores de NaN para o Never Worked e para o Without Pay, pois eles não existem para essa categoria maior do que 50 mil. A profissão com maior média de idade e das pessoas que ganham mais do que 50 é o Self-Emp. Por outro lado, das pessoas que ganham menos, a maior média de idade é a categoria Without Pay. Podemos fazer algumas análises bem interessantes, como por exemplo, o Private. As pessoas que ganham mais do que 50 têm uma média de idade de 43 anos. Porém, as pessoas que ganham menos do que 50 dessa mesma profissão possuem uma média de idade de somente 35 anos. Isso indica que as pessoas com mais idade têm a tendência a ganharem mais quando estão relacionados com essa profissão. O mesmo ocorre para o State Gov. As pessoas que ganham menos ou igual a 50 mil têm uma média de 37 anos, enquanto que as pessoas que ganham mais de 50 mil têm uma média de 45 anos. Vamos fazer mais um teste considerando outras colunas. Dataset.pivotTable. Primeiro parâmetro é o índice. Vamos fazer o agrupamento pelo Marital Status, o estado civil. Com relação às colunas, vamos especificar o income e os valores. Agora será o Education num. Por fim, o AGGFunc será igual também à média. Só um comando adicional que nós podemos especificar, margins igual a true. Executando novamente, é adicionada essa última coluna com a média considerando todas as profissões. Por exemplo, 36 e 76 é a média de todas as profissões das pessoas que ganham menos do que 50. Por outro lado, 44 é a média de idade das pessoas que ganham mais do que 50 mil.
Vamos adicionar esse parâmetro também, margins igual a true. Vamos agora observar que temos um resultado um pouquinho diferente, temos mais linhas. O índice é o estado civil, divorciado, casado, nunca casou, separado e assim por diante. Temos o menos ou igual a 50, mais do que 50 e o all. Com isso, nós podemos extrair alguns insights considerando cada categoria. Por exemplo, com relação às pessoas divorciadas, aquelas que ganham menos do que 50 estudaram em média 9,8 anos, enquanto que aquelas que ganham mais do que 50 estudaram em média 11,8 anos, considerando somente o estado civil divorciado. Note que a maioria dos valores são bem parecidos, inclusive nós temos o mesmo resultado que já tínhamos anteriormente, que as pessoas que ganham mais do que 50 possuem mais anos de estudo. Vamos para o último exemplo. Eu vou usar o mesmo código e podemos especificar no formato de tupla, abre e fecha parênteses, mais de um valor ou uma função agregada. Por exemplo, queremos a média e o valor máximo. Será retornado um erro pelo fato de que, como agora nós temos duas funções de agregação, nós precisamos remover o parâmetro margins. Rodando novamente, perceba que agora nós temos o estado civil como índice, o valor máximo e o valor mínimo. Relembrando que estamos considerando o Education Num. Temos o valor máximo estudado, ou seja, das pessoas divorciadas que ganham menos ou mais do que 50, ambas estudaram 16 anos. Seria interessante, talvez, até fazer a inclusão do valor mínimo, o mínimo de anos estudado. Dessa forma, você pode ter uma melhor visualização desses dados. Nesse exemplo, as pessoas que ganham menos do que 50, o valor mínimo é 1 ano de estudo, com exceção desse estado civil, que o valor mínimo é igual a 9, ou seja, a pessoa estudou 9 anos, ganha menos ou igual a 50 mil e possui esse estado civil. Você pode fazer a criação de várias tabelas pivô para obter diferentes visualizações de dados. Agora sim, vamos para o último exemplo. Eu vou remover o valor máximo e nós podemos especificar um estilo. Style.background gradient CMap. E aqui nós podemos colocar qual é o tipo de cores que será gerado. Executando esse código, note que nós temos uma visualização um pouco mais interessante. Para você saber o que pode ser colocado dentro desse parâmetro CMap, nós podemos digitar um valor inexistente. Com isso, serão mostradas todas as opções disponíveis. Caso você queira saber mais detalhes, pode acessar a documentação para entender melhor o que significa cada um desses estilos de cores. Vamos colocar novamente o blues. Com isso, fechamos essa aula que você aprendeu outra maneira para visualizar os dados agrupados. Obrigado e até a próxima aula!